Paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria receber você aqui no nosso canal para mais um estudo da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Se você ama a Palavra de Deus, quer crescer no conhecimento, já deixe seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas aulas. E olha, faz uma obra missionária agora mesmo. Clica no botão, compartilha e joga o link desse vídeo lá no grupo do WhatsApp da sua igreja, da sua classe DBD, da sua família. Vamos espalhar a sã doutrina. Dando início à nossa introdução da lição de número 2, nós estamos estudando o tema A Porta da Fé se abre entre os gentios. Irmãos, o nosso texto áureo está lá em Atos, capítulo 13, versículo 47, que nos diz que o Senhor nos pôs para a luz dos gentios, para a salvação até os confins da terra. Já a nossa verdade prática nos ensina que o propósito eterno de Deus é salvar a todos, alcançando todas as nações com o Evangelho. Essa introdução nos mostra que a igreja primitiva começou a entender que a graça de Deus não tinha fronteiras. É isso que vamos ver a partir de agora com profundidade. Entrando agora no primeiro tópico da nossa revista, nós vamos analisar a missão em Chipre, que foi a primeira porta aberta entre os gentios. Para você que gosta de anotar as referências bíblicas e estudar com dedicação, marque aí Atos capítulo 13, versículo 4 e também Atos 13, versículo 9 ao 11. A Bíblia nos conta que Paulo e Barnabé foram enviados diretamente pelo Espírito Santo e, começando a pregar em Chipre, ali em Pafos, eles se encontraram com o procônsul Sérgio Paulo, um homem inteligente que queria ouvir a palavra. Mas o inimigo se levantou através de um mágico e falso profeta chamado Bar-Jesus, ou Elimas, que tentava desviar aquela autoridade de fé. Só que Paulo, cheio do Espírito Santo, usou a autoridade do nome de Jesus, olhou firmemente para aquele homem e decretou que ele ficaria cego por um tempo. Irmãos, quando a cegueira caiu sobre o mágico, o procônsul viu o milagre, ficou maravilhado com a doutrina do Senhor e creu. Isso nos ensina que a obra de Deus sempre enfrenta oposição das trevas, mas o poder do Espírito Santo é maior para romper as barreiras. Passando agora para o segundo tópico da lição, nós acompanhamos o Evangelho que ilumina em Antioquia da Psídia. Os textos-chave para você destacar no seu caderno de estudos são Atos, capítulo 13, versículo 46 e Atos 13, versículo 48. Paulo e sua equipe chegam a essa nova cidade e no dia de sábado entram na sinagoga para expor as Escrituras. Paulo prega um sermão poderoso, resgatando a história de Israel e provando que Jesus é o Messias prometido. O impacto foi tão grande que no sábado seguinte quase a cidade inteira se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Mas isso despertou o espírito de inveja nos judeus tradicionais, que começaram a contradizer Paulo com blasfêmias. Foi aí que Paulo e Barnabé, com muita ousadia santa, declararam que, já que os judeus rejeitavam a palavra e se julgavam indignos da vida eterna, eles se voltariam para os gentios. E a Bíblia diz que os gentios se alegraram grandemente, glorificaram a palavra do Senhor e creram, mesmo em meia perseguição que se levantou depois. Os discípulos andavam cheios de alegria e do Espírito Santo.
Chegamos então ao terceiro tópico da nossa revista, onde vemos a fé que perseverava nas cidades de Icônio, Listra e Derbe. Anote aí duas referências bíblicas fundamentais desse bloco para enriquecer seu aprendizado. Atos capítulo 14, versículo do 8 ao 10 e Atos 14, versículos 19 ao 22. Em Icônio, a pregação foi forte, mas a cidade se dividiu e os missionários precisavam fugir para Listra e Derbe. Em Listra, Deus operou um milagre extraordinário por meio de Paulo, curando instantaneamente um homem coxo de nascença que nunca tinha andado na vida. A multidão pagã ficou tão maravilhada que achou que Paulo e Barnabé eram deuses em forma humana e tentou oferecer sacrifícios a eles. Os apóstolos demonstraram uma humildade que todo obreiro de Deus deve ter. Rasgaram suas vestes e clamaram dizendo que eram apenas homens comuns e que estavam ali exatamente para que eles deixassem aquelas vaidades e se convertessem ao Deus vivo. Mas vejam como a luta é grande, irmãos. Alguns judeus opositores vieram das outras cidades, mudaram a cabeça do povo e apedrejaram Paulo. Arrastaram o apóstolo para fora da cidade, achando que ele estava morto. Só que o mistério de Deus operou ali. Enquanto os discípulos o rodeavam em oração, Paulo simplesmente se levantou, entrou de volta na cidade e no dia seguinte já estava caminhando para Derbe, para continuar pregando o Evangelho. Avançando para a conclusão da nossa EBD, vemos que no caminho de volta para Antioquia da Síria, Paulo e Barnabé fizeram questão de passar novamente por todas as cidades onde tinham sido perseguidos. Eles voltaram confirmando os discípulos, animando os irmãos e permanecendo firmes e ensinando que através de muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. Ao chegar na igreja de Origem, reuniram os irmãos e relataram como Deus tinha operado maravilhas e como havia aberto a porta da fé aos gentios. Que Deus abençoe a sua aula, a sua classe, o seu ministério. Não se esqueça de curtir o vídeo aqui embaixo, deixar o seu comentário sobre o que achou do resumo e compartilhar com os irmãos, sua congregação. Nos vemos na próxima lição. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.